O Vasco tem alguns problemas crônicos antes da chegada do Renato Gaúcho que continuaram com o Renato Gaúcho. Os mesmos erros que acabam fazendo o Vasco levar sempre gols muito parecidos. Se vocês repararem, existe um padrão. E lá na frente o Vasco também tem um padrão para gols perdidos. O Vasco é um time que ele acaba definindo mal em último terço. Vê que muitas vezes o Vasco até consegue gerar superioridade, até consegue ter as situações de gol, mas na hora de definir não vem definindo bem. E times que perdem muitas oportunidades de gol geralmente acabam não conseguindo sair vencedores dentro de campo. Já defensivamente, o Vasco tem um padrão de perder os duelos. O Lucas Piton perdeu o duelo, o Vasco vai lá e leva o gol. É um padrão, cara. O Vasco defensivamente tem jogadores que não vencem duelos físicos e nem duelos aéreos. É muito difícil o Vasco conseguir recuperar essa segunda bola. Essa bola que fica em disputa. É algo que o Vasco precisa melhorar. É um problema que já existia mesmo no ano de 2025, foi para 2026 e o Vasco não conseguiu consertar esse problema, não conseguiu trazer um elemento que pudesse fazer o Vasco melhorar nisso, nesse quesito, de ganhar divididas, de vencer duelos. Fora as falhas técnicas individuais. O Vasco perdeu o Ryan, que jogava de centroavante da equipe, trouxe alguns jogadores que não conseguiram ainda entregar. O Spinelli perde muitos gols. O Brenner perde muitos gols. O Andrés Gomes tem esse problema na hora de fazer a finalização. Então o Vasco define mal nesse último terço. Na hora de fazer o gol, na hora de tirar o 10, o Vasco define mal. Se o Vasco tivesse definido melhor contra o próprio Bragantino, teria sido um jogo, podemos dizer que mais difícil para o Bragantino. Se ganharia, se perderia, não sei. Mas se o Vasco tivesse aproveitado melhor as oportunidades de gol que teve, poderia ter tido um placar mais positivo. E o Vasco tem mais uma vez a oportunidade agora nessa janela de transferências de sanar essas carências do seu elenco. Eu acho que o Vasco tem que ir atrás de um zagueiro pela direita, que chegue com o perfil de ser titular, um jogador mais viril, mais alto, um zagueiro que tenha boa saída de bola, porque no futebol atualmente você precisa ter isso. O Vasco vai em busca também de um camisa 5, um primeiro volante e mais um segundo volante para revezar com o Thiago Mendes, mas o Vasco precisa de fato buscar um camisa 5. Um jogador bom de marcação, mas que também tem qualidade para sair jogando. Qual foi o último bom camisa 5 que jogou no Vasco? Não tem. E o Vasco precisa ir atrás de um centroavante goleador, cara que faça gols. Jogador que de fato entregue gols. Um jogador pronto para fazer isso. Um jogador inquestionável para essa função. Para definir. Para ser o jogador que vai fazer o Vasco vencer partidas. E o Vasco também precisa ir atrás de um ponta pelo lado direito. Um ponta que possa jogar pela direita, pela esquerda, mas que chegue também com perfil de titular. Se o Vasco fizer essas contratações, eu acredito que o Vasco pode ter um ano de 2026 ainda mais tranquilo do que vem tendo. Mas precisa atacar essas carências, que ficam escancaradas todos os jogos. As oportunidades de gols perdidas ontem pelo Vasco. As falhas defensivas, que são muito parecidas em todos os jogos, escancaram essas necessidades. E aí o Admar Lopes ele acabou falando ontem algo que me preocupou, mas que pode ser também animador, dependendo da ótica. Ele falou que o Vasco tem uma incerteza financeira no momento. E a incerteza financeira é em relação à venda da SAF. Se a SAF for vendida para o Marcos Lamacchia, para a família Lamacchia, o Vasco talvez, provavelmente, vai ter um investimento melhor nessa janela. Vai olhar para uma prateleira mais acima de jogadores. Se o Vasco não for vendido nessa janela de transferências, a incerteza é essa. Vai ter que olhar ainda para uma prateleira mais de apostas. Aquele cara que pode chegar, ir bem, mas pode chegar e ir mal. Esse que é o grande problema. Então eu espero que vocês entendam a suma importância que tem do Vasco conseguir essa venda da SAF o quanto antes para poder investir dentro de campo no futebol. Não importa se o time tá pagando dívida, não importa se tá com salário em dia, não importa se tá melhorando financeiramente, nada disso importa. No final das contas, o que importa é dentro de campo. Tudo que é feito fora de campo é para você ter um desempenho bom dentro de campo. Para fazer a engrenagem funcionar. Dentro de campo, bem, vai gerar mais receita, mais público no estádio, mais... é uma engrenagem que precisa funcionar dessa maneira. Mas o campo e bola tem que estar bem, senão nada funciona.
É algo de suma importância para acontecer no Vasco. Mas é isso, cara. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o likezão, se inscreve aí no canal. Essa abraço. Beijo com nós. Fui!